Ser adolescente não é fácil. Educar um filho ou uma filha adolescente talvez seja ainda mais difícil. A adolescência é uma época de mudanças. Aquela alegria, aquela despreocupação que a gente tinha na infância, pouco a pouco vão se encontrando com as primeiras dificuldades da vida. E depois vem as mudanças do corpo, na psicologia, no modo de pensar, no modo de ser do adolescente. É possível ser santo na adolescência? Essa pergunta teve sua resposta há mais ou menos 1800 anos atrás. Vamos para Roma, a cidade mais importante do mundo naquela época. Estamos no ano 260 d.C. e nos encontramos nas ruas próximas ao Coliseu. Encontramos ali um menino de mais ou menos 4 ou 5 anos, órfão de pai e mãe. Esse menino era criado por uma tia, e essa tia tratava ele com uma dureza e com uma brutalidade realmente sem nome. Castigava o pobre coitado sem piedade pelas menores coisas e descontava na pobre criança as raivas decorrentes de sua vida dissoluta e imoral. E ela descuidava totalmente a educação da criança. Deixava ele na companhia dos meninos de rua e obrigava-o, com chicotadas, a trabalhar como se fosse um escravo. Na rua, ele era conhecido com um apelido, Pequeno. Ele era muito magrinho, muito franzino, então as crianças da rua brincando com ele chamavam de Pequeno. Mas uma coisa bem curiosa, quando essas crianças faziam suas brincadeiras normais, ele estava ali no meio. Sempre que eles chamavam, se preparavam para fazer alguma coisa errada, alguma coisa que não estivesse de acordo com as leis da morais, com as leis da igreja, com as leis mesmo dos homens, por alguma coisa o menino não estava, o pequeno era chamado pela tia e não podia ir. Algo o impedia de acompanhar os seus amigos quando era para uma ação errada, para uma ação má. Certo dia, a sua tia chegou em casa bêbada. Estava bêbada e muito mal-humorada. E aos berros gritava o nome do menino. Tarcísio! Tarcísio! Onde está esse desgraçado? Assustado, o pequeno Tarcísio já se aproximou de cabeça baixa, já esperando que ia ser maltratado. A tia deu uma bofetada nele, derrubou no chão e disse: essa casa está imunda. Você tem que limpar ela toda até amanhã cedo. E se eu encontrar uma sujeirinha, eu vou te bater até te matar. Vá, comece logo. Coitado do Tarcísio, tentando reter as lágrimas que se misturavam com o sangue que corria do seu nariz pela pancada que a tia lhe tinha dado, começou a trabalhar, apavorado. Imagina uma criança de 4 ou 5 anos de idade tratada dessa maneira. E foi limpando aqui, limpando ali e tal, mas foi chegando a madrugada e ele morrendo de cansaço. O sono já tomava conta dele e já não conseguia fazer quase nada. Além disso, estava escuro. Naquela época não tinha luz elétrica como hoje. A limpeza com certeza ia ser mal feita. E, no dia seguinte, esperava aquele espancamento da tia. Tarcísio senta no chão, começa a chorar. Chora baixinho para não acordar a tia e pensava: eu não vou conseguir fazer tudo isso. E minha tia disse que vai me matar. E aí ele pensou: a única saída que eu tenho é fugir. Arrastou a mesa, subiu pela janela, pulou e fugiu. E saiu correndo desesperado pela rua, mas não sabia nem sequer para onde ir. E corria, se afastou da cidade e entrou pela floresta que havia ali a alguns quilômetros da sua casa. Estava cansadíssimo, plena madrugada. Quando ele se viu dentro da floresta, já uma certa segurança de estar longe da casa, ele dormiu. E quando acordou no dia seguinte, ele estava embaixo de uma figueira. Pegou alguns figos para matar a fome, mas com medo que a tia tivesse vindo atrás dele, colocou aqueles figos por dentro da camisa, apertou bem o cinto e voltou a correr. E saiu correndo novamente. Corria, até que em um certo momento ele estava correndo e pulou uma pedra. Ao pular a pedra e cair no chão, o chão cedeu. E ele caiu no buraco. E a queda foi tremenda. Foi tão forte que ele perdeu os sentidos. Acordou algum tempo depois e estava tudo escuro. O sangue corria sobre o seu rosto. Ele tentou se levantar, mas a perna estava quebrada. Um pavor terrível tomou conta dele. Chorar
como qualquer criança, de que adiantaria? Não adiantaria de nada. Era preciso procurar uma saída. Depois de algum tempo, ele procurando, vendo se conseguia discernir algo, ele viu uma réstia de luz bem longe e foi se arrastando para lá. Quase uma hora depois ele conseguiu chegar. E percebeu, era uma espécie de uma sala, assim, uma gruta, alguma coisa assim, e havia uma pequena tocha aos pés de uma estátua. Somente aí Tarcísio percebeu que ele estava num subterrâneo. Ele tinha caído dentro de um subterrâneo. E ele pensou, isso aqui deve ser uma catacumba dos cristãos. E ficou assustadíssimo. Ele disse, agora eu estou perdido, porque minha tia disse que os cristãos comem crianças. Mas ele pensou, puxa, eu sou tão magrinho, eu acho que talvez eles não queiram me comer, não vai dar lucro para eles. E levantando com dificuldade a cabeça, ele viu a imagem. Aquela estátua era uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tarcísio pensou, esse deve ser o Deus dos cristãos. Mas ele tem uma fisionomia tão bondosa. Ele olha para nós com tanta bondade e não parece tão mal quanto minha tia fala. E aí, naquela época, as orações, como nós fazemos, eles costumavam oferecer alguma coisa para os deuses. Então ele tirou da camisa aqueles figos que ele havia colhido e mesmo com a fome que estava, ele resolveu colocar os figos aos pés da imagem e disse, Deus dos cristãos, eu não sei o seu nome, mas eu ofereço esses figos para que vós me salveis. E aí a vista de Tarcísio foi se turvando, que ele perdeu novamente os sentidos. Acordou no dia seguinte, encontrou-se numa cama, e ao lado algumas crianças que olhavam para ele curiosas. E aí ele ouve, mãe, ele acordou! Era uma menina falando. Uma mulher muito bondosa se aproximou dele e disse, não tenha medo, querido. Você está muito fraco, mas eu vou tratar de você como se você fosse meu filho. Qual é o seu nome? Tarcísio. E ela perguntou, e o nome da sua mãe? E Tarcísio respondeu, eu não sei, eu não conhecia a minha mãe. Mas eu tenho aqui uma medalha que tem a pintura dela. E aí mostrou para a senhora aquela medalha toda ensanguentada. Ela limpou a medalha, e reconheceu a mãe de Tarcísio. Era uma pessoa que ela tinha conhecido anteriormente. E ela disse, eu conheci a sua mãe. Ela foi uma santa. Ela foi martirizada há muitos anos. Mas a sua maior preocupação era que Deus protegesse o seu filho. Porque ela morria, ela e o marido, foram comidos pelos leões no Coliseu, pelo fato de serem católicos, e ela morreu preocupada, porque deixava no mundo você, que na época tinha pouco mais de 1 ano de vida. E o Senhor ouviu a oração de sua mãe. E agora você está aqui. E Tarcísio perguntou, mas a senhora é cristã? E ela disse, graças a Deus. E aí Tarcísio ficou morrendo de medo, e pondo as mãos, disse, por favor, tenha pena de mim. Veja, eu sou tão magrinho, não adianta, eu não vou conseguir alimentar toda a sua família. E a mulher, tranquila, sorriu, calma, meu filho, passou a mão sobre a cabeça dele, não se preocupe. Olha, os cristãos amam a cada pessoa com tanto amor quanto se amam a si mesmos. E pouco a pouco, ela foi tratando, entalou a perna dele, a saúde dele foi retomando, e em pouco tempo, alguns meses depois, Tarcísio já brincava alegremente com os filhos daquela bondosa senhora. Passaram-se os anos. Tarcísio foi batizado, recebeu a primeira comunhão e mostrou-se nele uma devoção enorme ao Santíssimo Sacramento. Ele passava horas e horas rezando depois de receber a comunhão. Aos 13 anos de idade, ele foi nomeado acólito. E nessa época, o imperador romano Valeriano determinou uma perseguição terrível à Igreja Católica. Mandou prender e matar milhares e milhares de cristãos. O imperador marcou um grande espetáculo no Coliseu e pretendia lançar às feras e matar naquele dia, sob torturas, muitos e muitos católicos para fazer uma festa que marcasse a cidade. O exército romano, então, palmilhou cada canto de Roma à busca dos cristãos e muita gente foi presa naquele dia. Enquanto isso, na catacumba de São Calixto, um cemitério por baixo da terra, estava o Papa Sisto II. Estava reunido com muitos fiéis. As mulheres choravam
por seus maridos e filhos que estavam presos. Os homens rezavam pela perseverança de suas esposas, que seriam mortas no dia seguinte. O Papa, dirigindo-se a todos, disse em tom muito grave: Filhos, amanhã os nossos irmãos sofrerão martírio. Rezemos por eles. Rezemos para que eles sejam perseverantes. Rezemos para que eles não fraquejem na fé. Como seria bom que eles recebessem a Santa Comunhão para terem forças diante das torturas e da morte. Eu posso levar para eles. Uma voz infantil falou. Sisto II, o Papa, olhou e percebeu, era Tarcísio. Um silêncio sombrio tomou conta daquela reunião. Nem a respiração era ouvida. E Tarcísio fala: eu sou ainda muito pequeno, os soldados não vão desconfiar de mim. Eu posso dizer que vou visitar algum parente antes de morrer. Mas Tarcísio, você é praticamente uma criança. Não tem nem 14 anos ainda. Os pagãos podem tomar o Santíssimo de suas mãos e profaná-lo. E Tarcísio respondeu: se Deus é por mim, quem terá forças para vencê-lo? Eu prefiro 1000 vezes morrer do que entregar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na mão dos pagãos. Vendo a atitude do menino, percebendo que havia uma inspiração do Espírito Santo, o Papa entregou-lhe a teca, envolta no tecido de linho puríssimo, contendo as hóstias consagradas. Todos ficaram rezando, enquanto Tarcísio partia para a sua missão. E ele levava, segurando com as 2 mãos, o Santíssimo Sacramento junto ao seu peito. Foi caminhando até que chegou à Via Ápia. Já via ao longe o Coliseu. E nesse momento ele ouviu uma voz que o chamava. Pequeno, pequeno, você voltou! Era um antigo colega de rua. E olhou para ele e disse: pequeno, você é vestido assim, todo almofadinha, todo bonitinho? E ele: com licença, eu preciso ir. O rapaz então segurou o braço dele com força e disse: calma, pequeno, você não vai agora. E nesse momento deu um assobio e muitos outros rapazes se aproximaram e cercaram Tarcísio. E um deles perguntou: você sumiu, pequeno. Por onde você andava? Um dos rapazes, com um olhar mais soturno, disse: eu sei por onde ele andava. Vocês estão vendo esse pequeno peixe bordado na túnica dele? Pequeno virou um cristão. Cristão! Uma grande vaia. As piores palavras saíram da boca daqueles ímpios. E aquele rapaz de olhar soturno falou novamente: sim, ele é cristão. E ele leva aí no seu peito o segredo dos cristãos. Nesse momento, um rapaz, mais ou menos de uns 18 anos, forte, segurou as 2 mãos de Tarcísio e tentou abrir para tomar o Santíssimo Sacramento dele. Se entrega, entrega o segredo dos cristãos. E Tarcísio: nunca, eu prefiro morrer. E ele pegava com força: você vai entregar por bem ou por mal. Tarcísio segurou com as 2 mãos e com toda a força o Santíssimo Sacramento e tentou se desvencilhar daqueles malfeitores. Um deles, porém, deu-lhe um empurrão com toda a força e Tarcísio caiu no chão. Todos então começaram a espancar, mas com uma violência tremenda. Pegaram paus, pedras e começaram a bater nele sem a menor piedade. Até que um deles, pegando um martelo, bateu com tanta força na cabeça de Tarcísio que ele desmaiou e caiu no chão. Mesmo desmaiado, não conseguiram arrancar o Santíssimo Sacramento que ele segurava com toda a força entre as mãos. Nesse momento, houve um grito, e era um soldado enorme chamado Quadratus, que desfez a algazarra, expulsou aqueles malfeitores todos, ajoelhou-se e pegou Tarcísio entre os braços. O menino já estava moribundo. Mas o que você fez? Por que eles lhe trataram dessa maneira? Tarcísio disse: porque eu sou cristão. Um frêmito de emoção tomou conta do soldado. Ele também era cristão. E ele sentia que tinha nas mãos um verdadeiro santo. Olhou para o menino e disse: teu sangue foi derramado por amor a Cristo. Hoje mesmo tu estarás no céu. Tarcísio morreu nas mãos do soldado, que o levou para as catacumbas de São Calixto, onde ele foi sepultado. Mas, e os católicos presos no Coliseu? Iriam morrer assim, sem receber o Santíssimo Sacramento,
Sem receber o supremo consolo, a providência que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, não deixaria no abandono aqueles heróis. Sebastião, oficial do exército romano, levou à prisão o pão e o vinho necessários para a Santa Missa. Não havia um altar dentro da cela, mas estava ali um venerável sacerdote, São Luciano. Ele tinha passado pela terrível tortura do potro, e todos os seus ossos haviam sido deslocados. Depois, prenderam seus pés num cepo, numa posição que ele não podia se mover, e cada pequeno movimento dele era um verdadeiro tormento. Naquela época, a missa era celebrada sobre o túmulo dos mártires. São Luciano então disse: por tudo que eu já sofri, eu posso ser considerado um mártir. Ponho as oferendas sobre o meu peito. E erguendo com dificuldade a cabeça, apoiado pelos seus irmãos, ele pronunciou a fórmula da consagração. E naquele momento, o pão e o vinho foram consagrados sobre o peito daquele mártir. A imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi sacerdote, altar e vítima ao mesmo tempo. O exemplo de São Tarcísio nos mostra que o chamado à santidade é para todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, todos somos chamados a ser santos. Às vezes, nós podemos ser tentados de ter vergonha de ser católicos, ter o receio de que alguém que está ao nosso lado vai pensar alguma coisa, e por isso a pessoa às vezes deixa de fazer o sinal da cruz ao passar na igreja, ou faz pequenininho, ou está num restaurante, por exemplo, tem vergonha de rezar na casa de um parente, antes de comer, depois de comer. São Tarcísio, ainda criança, enfrentou não só os olhares dos amigos, mas a própria morte nas mãos daqueles que eram seus amigos. Para quê? Para defender o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Tarcísio seja para nós um exemplo. Que ele seja uma força para cada um de nós no momento em que a tentação nos queira enfraquecer. Tenhamos devoção. Aquela devoção que ele tinha ao Santíssimo Sacramento. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento, dá a maior força para os seus fiéis. Se nós somos jovens, rezemos a São Tarcísio para termos forças e nos mantermos sempre nos caminhos de Deus. Se temos filhos, se temos parentes jovens, confiemos a São Tarcísio nossas orações pela sua perseverança. Até a próxima semana, onde vamos conhecer a vida de mais um santo. Salve Maria! O perdão de Jesus Redentor. Não nascemos senão para a luta, de batalha pro campo é a terra, é venida